Olá, meu nome é Carolina, eu faço parte do Ministério de Louvor e eu fui convidada pelo pastor Ademir para compartilhar uma palavra aqui na série de Mensagens Vereda. Bom, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 16. E na verdade o apóstolo Paulo está falando da liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus. E o primeiro versículo diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O apóstolo Paulo vem na carta aos Gálatas tratando da defesa da suficiência da graça e da obra de Cristo Jesus. Porque naquele tempo haviam mestres judaizantes que estavam incitando as pessoas a voltarem ao tempo da circuncisão e às práticas da lei mosaica. Então o que o apóstolo Paulo vem defendendo nos primeiros capítulos da carta, na verdade na carta como um todo, é justamente a suficiência de Cristo. E aí nos próximos versículos ele vem defendendo aquilo que ele tinha ensinado para os Gálatas, né? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que logo estou sendo perseguido? Está desfeito o escândalo da cruz. Tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o apóstolo Paulo, neste trecho, vem defendendo a não necessidade de estarmos presos às leis mosaicas ou à circuncisão ou aos ritos praticados na época dos rudimentos do mundo, como ele mesmo diz nos primeiros capítulos dessa carta. E aquele primeiro versículo que a gente leu, que fala a respeito da liberdade para a qual Cristo nos chamou, está sendo muito bem explicado mais à frente, quando ele diz que a nossa liberdade deve ser gerenciada ou limitada pelo amor. Então, enquanto as pessoas estavam ali apegadas ao que elas podiam ou não podiam fazer, a sua lista, de nãos, o apóstolo Paulo estava trazendo uma consciência muito mais profunda e muito mais ampla da obra de Jesus Cristo. Se nós olharmos com profundidade e entendimento as leis, nós vamos perceber que elas não impediam as pessoas de pecar. Na verdade, elas estavam simplesmente trazendo uma ideia de punição ou de se você pecar, tal coisa acontecerá. Então não faça tal coisa porque tem consequência. E quando nós falamos da obra de Cristo Jesus, nós estamos indo num lugar muito mais profundo, nós estamos falando de até um não desejo de fazer tais coisas por causa do amor que nós sentimos por Deus e pelo nosso próximo. Então, pegando as palavras de Jesus a respeito do resumo dos mandamentos, nós temos o quê? Amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E isso vai resumir toda a nossa liberdade e o nosso proceder como cristãos. Quando nós amamos ao Pai acima de todas as coisas e nos relacionamos com o seu Espírito, então a vontade do Senhor ela começa a ser muito mais palpável nas nossas vidas, começa a haver dentro do nosso coração um desejo de agradá-lo. E isso vai muito além da questão do não, da questão do ritual, da obrigação de fazer tais coisas. O cristão ele não foi chamado para carregar uma lista de possos e não possos. O cristão foi chamado para ter um relacionamento íntimo com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala também ali no versículo 16 que se nós andarmos segundo o Espírito, nós jamais vamos estar satisfazendo a concupiscência da nossa carne.
Por quê? Em um relacionamento íntimo com Deus e um coração sendo guiado pelo Espírito Santo, nós vamos sendo transformados de dentro para fora, sem que alguém tenha necessidade de nos dizer o que fazer. E essa é a beleza da obra de Cristo Jesus. É algo tão profundo e tão transformador no interior do homem que, independente daquilo, de Jesus ter deixado uma lista de nãos ou de obrigações, se nós nos relacionarmos com Ele, nós estaremos fazendo a vontade dEle cotidianamente. O Espírito Santo vai nos constrangendo. Se nós fizermos algo que está fora da vontade de Deus, tendo um coração voltado para o Senhor, o Espírito Santo nos constrange ao arrependimento. Então, a nossa liberdade como cristãos e a nossa vida cristã, ela não é mais cheia de rituais no sentido de práticas que nos trazem uma obrigação, mas é sim um lugar de amor e de relacionamento. E aí, nesse lugar de amor e de relacionamento, eu vou ter prazer em estar diante da presença de Deus, eu vou ter prazer em orar, eu vou ter prazer em ler a Bíblia, eu vou ter prazer em agradar o coração do meu Pai. Eu vou ter prazer em agradar ao meu irmão, em não feri-lo, em não usurpá-lo, em não trazer dano ou dolo sobre a vida dele. Por isso que ele diz, olha, vocês que estão aí se brigando, cuidado para não se destruírem. Porque como é que pode, se nós estivermos firmados no amor do Senhor e sendo trabalhados pelo seu Espírito, como pode nos relacionarmos, como nós podemos nos relacionar de uma forma que traga destruição? Seria impossível, porque isso não provém do Espírito. Então, eu não li os versículos subsequentes aqui de Gálatas, mas você pode ler na sua casa, e ele vai listar para nós aquilo que é obra da carne e aquilo que é obra do Espírito. E ali fica muito claro que alguém que está caminhando lado a lado com o Espírito Santo de Deus vai começar a manifestar os atributos do caráter do Espírito Santo, que são paz, longanimidade, bondade, amor. E todas estas coisas são aprovadas por Deus e contra elas não há nenhuma lei. Então aqui a gente poderia falar sobre muitas coisas e o apóstolo Paulo também, no capítulo 3 aqui de Gálatas, ele fala que a lei, né, a nossa listinha de nãos, o nosso caderninho de obrigações e de nãos, ele nos serve como um propósito de professor. Ele chama a lei como um professor para que ela nos guiasse até Jesus, né? E aí, pegando aqui o nosso paralelo, a gente pode pensar que a gente precisa de uma lista de nãos quando a nossa fé é muito imatura e quando o nosso relacionamento com Deus ainda é imaturo. Então, quando a gente se converte, talvez a gente queira saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Como é que um cristão se comporta. E, invariavelmente, os cristãos mais maduros na fé, às vezes, querem trazer mesmo essa listinha de nãos, essa lista de obrigações. Mas a verdade é que mesmo aquele que se converteu recentemente, se ao invés dele buscar uma listinha de nãos, ele buscar entender o relacionamento profundo com Deus, ele vai perceber que naturalmente o seu viver vai sendo transformado. E aquelas práticas que ele tinha que não agradavam mais, que não agradam o coração de Deus, ele começa a abandonar e ele se torna uma pessoa que manifesta o caráter de Jesus aqui na Terra. Então era essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. O Senhor Jesus, ele nos chamou para a liberdade, essa liberdade não só com relação ao pecado, mas uma liberdade que não nos escraviza mais aos rudimentos do mundo, às leis, seja da circuncisão, seja de rituais, sejam de qualquer outras coisas que trazem uma religiosidade para nós e nos afastam do relacionamento verdadeiro, que foi o que a obra de Cristo Jesus nos proporcionou, na verdade. Então eu quero convidar a você que está assistindo essa série, se você ainda está preso na sua lista de não, se você chegou agora e ainda não desenvolveu um relacionamento profundo com o Espírito Santo, você deve, na verdade, abandonar a sua listinha por um momento e se voltar em conhecer a Deus na sua intimidade, em se voltar à oração, à leitura da palavra e a perceber que o seu viver vai sendo transformado de glória em glória de acordo com a sua profundidade de relacionamento com Deus.